Saiba o que acontecerá em Força de Mulher em 3 de setembro, capítulo 70 da segunda temporada. Seida fala com Enver. Ele olha triste para a cafeteria e recorda de Arif. Seida abre a cafeteria e diz que já limpou tudo lá dentro. Ele pergunta quando ela fez isso. Seida empolgada disse que irá preparar tudo para ele começar a vender. Enver se emociona por Seida estar tão feliz por ajudá-lo e diz que Sirin jamais fez isso por ele. Seida diz que ela precisa tomar alguns remédios e ir para o médico, mas que tem certeza que ela ama muito. Seida pede dinheiro para comprar o restante das coisas e diz que vai à feira. Enver tenta ligar os maquinários. Bahar entrança o cabelo de Nissan. Razin bate a porta e diz a Bahar que Nezir quer falar com ela e que as crianças irão tomar café da manhã em outro lugar. Bahar pergunta o porquê e ele disse que Nezir quer falar com ela e Periu a sós. Nissan diz que não quer ficar longe da mãe. Bahar diz que irá conversar com Nezir e já volta para tomar café com eles. Bahar mostra o cabelo dela no espelho e diz que está muito bonito e pede que a filha obedeça. Razin vai avisar a Periu que Nezir está esperando na sala. Ela pergunta como ele tem coragem de fazer isso já que ele viu ela crescer e seu pai o ajudou em tudo. Periu fala que como não pensou nisso antes se ele teria coragem de trair seu irmão porque não trairia eles. Enquanto isso, em seu quarto, Nezir se arruma e se perfuma. Seida chega com as compras. Ela lhe entrega o troco e pergunta se ele pode dar conta de tudo agora sozinho, porque ela precisa ir trabalhar. Enver afirma que sim e diz a ela que não tem como agradecê-la e que ela é uma pessoa muito especial. Enver diz que toda vez que ele tem problemas ela vem e que eles irão resolver os problemas dela também. Seida fala que não tem problema e que só quer que Arif saia da cadeia e que Bahar volte para casa. Enver fala que ela nunca reclama de seus problemas, mas sabe que é difícil de conviver sem o filho, e afirma que quando eles resolverem seus problemas esse será a sua prioridade e que eles irão encontrar a Arda e trazer ele para morar com ela e crescer junto com Doruk e Nissan. Seida se alegra e agradece, ela dá um abraço e sai. O segurança leva as crianças para tomarem café da manhã. Bahar diz que já vai se encontrar com eles. Periu chega até a sala e pergunta a Bahar o que houve. Nezir chega. Nezir coloca em cima da mesa de centro os óculos de SWAT. Periu pergunta se o seu pai está ali na casa. Nezir fala que ele está vivo. Nezir olha o anel na mão de Periu e diz que Sarp não tinha condições de comprar um desse e percebeu que ela tirou o que seu filho lhe deu para colocar este. Nezir mostra a Bahar o anel que Mesh havia dado a Periu. Nezir diz que sabe que elas estão loucas para saber porque elas estão ali e manda elas perguntarem o que quiserem. Elas perguntam por Sarp. Nezir fala que ele está ali na casa e que ele está vivo por enquanto. Nezir pede que Bahar pergunte agora. Ela pergunta se ele irá matar ele. Nezir pergunta se ele tem motivos. Bahar fala que ele já viveu muitos anos pensando que ela e seus filhos estivessem vivos e pergunta se ele não acha que ele já sofreu bastante imploro para que ele solte Sarp. Periu diz que ele é um homem bom e não faz mal para ninguém. Nezir fala que é uma cena comovente e fica emocionante em ver as esposas de Sarp implorando para deixar o homem vivo e disse que ele tem muita sorte por ter duas mulheres que é capaz de fazer qualquer coisa por ele. Nezir pergunta se elas estariam dispostas a fazer qualquer coisa para soltar ele. Periu diz que sim. Bahar fica calada. Nezir pergunta qual a opinião dela. Bahar fala que sim. Nezir mostra o anel e pergunta se elas se casariam com ele, por exemplo. As crianças estão tomando café da manhã e Nissan pede que Doruk que limpe a boca e ele se nega. Leila fala com Bahar e diz que eles a deixaram em outro lugar e não entende por que trouxeram ela de volta. Bahar sem camisa com as crianças e fica pensativa. Nissan fala para a mãe que Doruk que não quer limpar a boca. Ele fala que não irá limpar pois a boca é sua. Bahar relembra o pedido. Ela pergunta a Nezir se ele está falando sério. Periu levanta e pergunta se ele está ficando maluco. Nezir diz que não entende porque ela agiu desse jeito e diz que não tem nada que impeça elas de se casarem com ele. Nezir fala que Bahar não é mais casada e que o casamento de Periu é uma farsa já que Alp nunca existiu, portanto, uma delas poderá casar com ele. Bahar vê que Nissan está triste e pergunta se está tudo bem. Ela fala que não encontrou seu elástico de cabelo e pergunta se a mãe viu ele. Bahar fala que não, mas que elas irão encontrar. A empregada pergunta se ela quer que ela pegue outro elástico para ela. Bahar agradece. Nissan diz que não quer e quer o dela.
Bahar fala que é só um elástico, só diz que ele é muito importante para ela. Bahar pergunta por que um elástico seria tão importante. Nissan começa a chorar dizendo que foi Elise quem lhe deu o elástico. Bahar abraça a filha e diz que tinha esquecido e promete que irão encontrá-lo. Doruk entrega o elástico a Nissan. Ela pergunta por que estava com ele. O menino disse que iria usar em seu cabelo quando ele ficasse grande igual o de Nezir. Bahar fala para o filho que ele não deve pegar as coisas dos outros sem permissão e pede que ele peça desculpas a Nissan. Ela desculpa, mas pede que ele não faça mais isso. Peril e Bahar se encaram. Peril relembra que falou para Nezir que não entende como ele quer que isso aconteça se ele foi noiva de seu filho há um tempo atrás. Nezir fala que não vai ser um casamento real e quem se casar com ele, eles não irão para a cama. Quem casar com ele vai morar em sua casa junto com seus filhos e a outra poderá ir viver sua vida. Sarp irá voltar à sua vida e à sua identidade real. Ele fala que todos os antecedentes de Sarp irão sumir, mas é claro enquanto elas viverem com ele. Nezir fala que elas disseram que eram capazes de fazer qualquer coisa para salvar Sarp. Peril diz que isso não. Bahar diz que não pode fazer uma coisa dessa porque ela tem filhos. Peril rebate dizendo que ela também tem filhos e pergunta se os dela são mais importantes que o dela. Bahar disse que não pode envolver os filhos nisso tudo e que está falando por ela. Peril fala que também não quer envolver seus filhos nisso. Nezir fala que tá tudo bem e que depois elas podem se despedir de Sarp. Bahar implora pelos seus filhos. Nezir então pede que eles conversem. Peril diz que ele tem que escolher uma pessoa solteira e é por isso que acha que Bahar deveria se casar com ele. Bahar diz que o que aconteceu não tem nada a ver com ela e com seus filhos. Então ela acha que ele deveria se casar com Peril. Ela pergunta se Bahar está ouvindo o que está dizendo. Bahar fala que sim e diz que ela nem seus filhos têm nada a ver com o que está acontecendo. Peril fala que não foi a sua irmã que fez Sarp sofrer um acidente naquela balsa. Bahar chega até nesse e diz que sabe que ele sabe que seus filhos cresceram sem pai e que ela ficou doente uma doença que quase me matou e que ficou sozinha e pergunta o que ele quer deles e que eles são vítimas. Peril diz que por culpa da irmã dela ela conheceu Sarp e que se ele quisesse magoá-lo de verdade deveria escolher Bahar pois ele ainda é totalmente apaixonado por ela e ela é prova disso. Nissan e Doruk dizem que estão satisfeitos e pedem para ir para o quarto. Nezir fala que Bahar está livre da casa e que ela pode ir no jardim quando quiser. Nezir pede que Hazin organize o jardim para as crianças brincarem. Bahar e as crianças vão para o quarto. Nissan se irrita porque Doruk chama Nezir de tio. A menina fala que ele é um homem muito mau e Doruk o defende. Nissan cita e Elise e Doruk pergunta o que ele fez para ela. Bahar diz que irá ligar televisão para eles assistirem um pouco e pede para que eles parem de brigar que ela está com dor de cabeça. Em uma recordação Bahar descobre que Arif está preso. Ele fala que quer casar com ele, Arif irá ficar solto. Ele conta que Arif foi culpado pela morte de Elise. Bahar se irrita e pergunta que tipo de homem ele é. Bahar se vira para Peril e diz que ela tem que se casar com ele porque um homem não inocente não pode ficar na cadeia. Peril pede que ela se acalme. Bahar diz que não pode se acalmar porque um homem inocente está na cadeia por culpa dela. Peril pede então que ela se case e assim salva a vida seu amado e do seu ex-marido. Nezir fala que as duas estão brigando muito e que seria melhor ele mesmo tomar essa decisão. Ele sai e deixa as duas sozinhas na sala. Bahar olha para os filhos. Nezir pergunta o que eles estão fazendo naquela casa. Hazin conta que Swati chora desde a hora que chegou e que Sarp só maltrata o homem. Nezir entra no quarto e Swati tenta falar com ele. Sarp pergunta pelo filho. Nezir conta que não fez nada com a criança. Swati pede que ele deixe ele, Peril e os netos irem embora pois ele queria estar e ele lhe deu. Swati conta como foi que Nezir descobriu onde o Sarp estava. Nezir conta que irá contar uma novidade a ele pois espera que ele tenha o que usar no dia pois vai ser logo. Sarp pergunta o que vai ser logo, e Nezir fala que será o casamento. Ele pergunta com quem ele irá casar e Nezir fala que será com a sua ex-esposa ou atual. De qualquer forma não interessa pois serão seus filhos correndo pelo seu quintal. Sarp pergunta que casamento é esse e o chama de maldito enquanto Nezir fecha a porta. Swati diz que não pode ser Peril e tem que ser Bahar. Peril vai até o quarto de Bahar e pergunta o que ela está fazendo. Ela disse que está brincando com as crianças e Peril pergunta se os gêmeos podem brincar com eles. Peril pede que as duas conversem um pouco apesar de Bahar não querer, ela aceita. Leila mostra as canetinhas às crianças e Nissan fica feliz.
Peril pede que ela não dê as canetinhas para os gêmeos, pois é ruim tirar as manchas depois. Peril diz a Bahar à espera no corredor.